ao ouvirem a voz do Senhor, que andava pelo meio do jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e por isso me escondi. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite. Espírito Santo, meu amigo, fala aos nossos corações. Essa igreja é tua, a palavra é tua, e eu sou o teu. No nome de Jesus Cristo, usa-me como tu queres. Amém? Se você pode, aplauda o Senhor por essa palavra. Gênesis capítulo de número 3. A queda do homem. A queda do homem. Deus havia criado tudo em perfeição. Nada do que Deus fez estava comprometido. Porque à medida em que Deus criava, Ele avaliava a sua própria criação. Além de criar, Deus era o seu próprio selo do inédito. Ele criava e avaliava e dizia: é bom. Fui eu que fiz, mas é bom. Fui eu que criei, mas é bom. E o dia é bom, a noite é boa, e os mares é bom, e os vegetais são bons, e os animais, tudo são bons, porque fui eu que criei. Deus dava o seu selo e atestado de qualidade para tudo aquilo que Ele fazia. De repente, capítulo de número 2 do Gênesis diz que Deus pegou o homem, que Ele criou conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança. E Ele pegou o homem e colocou num jardim que Ele mesmo havia plantado. Para quê? Para cuidar e proteger o jardim. Para cuidar e proteger o jardim. O texto diz que todos os dias, à tarde, Deus vinha passear no jardim com Adão. Eu fico pensando, Deus vindo e pedindo um relatório. Adão, e aí, o que você fez hoje? Ah, Deus, hoje eu dei nome para mais animais. Hoje eu conheci o ornitorrinco. Hoje eu conheci a paca. Hoje eu dei nome para a siriema. Eu saí dando nome para esses animais. Porque a Bíblia diz que quando Deus trouxe os animais até Adão, o nome que Adão deu permaneceria. Yes. E olha que interessante. Só que na medida em que Adão começa a nomear os animais, Deus olha e fala: poxa, Adão está sozinho. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora. Alguém que partilhe com ele da sua jornada de vida. O texto diz que Deus fez cair sobre Adão um pesado sono. Na nossa tradução real seria: Deus matou Adão para tirar uma costela dele. E ao contrário do que a gente pensa, Deus não pegou um ossinho de costela para criar a mulher, porque o texto original diz que Deus cerrou Adão no meio. Meu Deus. E tirou de dentro de Adão a sua esposa. É isso que o texto hebraico nos revela, que Deus não pegou uma costela para dela sair fazendo forma. Senão ficaria faltando uma costela nos homens. Mas Deus cerrou no meio. E da metade Ele trouxe à existência Eva. E a outra metade era Adão. É por isso que a gente vai entender que no casamento, literalmente, são duas metades que se completam. São duas metades de uma mesma pessoa, de um mesmo ser. Eu digo isso normalmente quando eu vou falar sobre ou apresentação de crianças, ou quando nós estamos em algum chá de bebê.
O DNA humano é composto de 46 filamentos. 23 filamentos desse DNA é parte do pai e 23 filamentos é parte da mãe. Sabe quando fala em tornar-se uma só carne? Sim. Olha para o seu filho, você vai ver o que é ser uma só carne. Porque os dois se juntaram e se tornaram um. Agora olha que interessante, Gênesis capítulo 2 ainda, quando Deus coloca Adão dentro do jardim, Deus dá uma ordem a Adão e diz o seguinte: Adão, coma de tudo que tem no jardim. Tudo que tem, eu dei para você, Adão. Exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E para você não se confundir, eu vou pôr ela bem no meio do jardim. Que é para não errar o caminho. Falar, Deus, estava desapercebido, comi o fruto errado. Quando Deus cria Eva, Adão retransmite a mesma instrução. Eva, olha só. Tudo é nosso. Jabuticabeira, mangueira, pé de limão, macieira, os morangos silvestres, é tudo nosso. Pitaia, o que mais? Não vou lembrar de tanta fruta assim não. Jaca, bananeiro, tudo, é tudo. Está tudo liberado. Só tem uma exceção. Tem uma árvore que está no meio do jardim. Não passa nem perto. Não passa nem perto, nem olha para ela. Por quê? Porque Deus disse que se um dia a gente comer daquele fruto, o que vai acontecer? A gente vai morrer. Isso foi um problema para Eva? Não. Ela sabia que eles podiam desfrutar de tudo. Só que entra o capítulo 3 e aparece um negócio chamado serpente. A mágica. Apocalipse capítulo 12 vai dizer que essa serpente era Satanás, que havia caído, que havia sido lançado na terra. E agora, que coisa incrível, não é? Porque no lugar da intimidade, ao invés de falar com Deus, eu falei com o diabo. Meu Deus! Porque Eva estava no meio do jardim. E o jardim era um lugar de intimidade. Deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre o ambiente, é quem você vai ouvir no ambiente. Uau! Porque você pode estar no ambiente certo, ouvindo o diabo. Jesus. Você pode estar dentro do jardim, cujo propósito é te aproximar de Deus, e ainda assim estar ouvindo o diabo. Porque ele faz uma pergunta para Eva. Existe uma coisa que só no futuro vai ser criado, mas que o inimigo já usava muito bem, chamado de sofisma. Repita assim comigo, diga, sofisma. Sofisma. Sofisma é usar meia verdade como se fosse uma verdade inteira. Meu Deus! Isso é um sofisma. Sofisma é usar uma meia verdade como se fosse uma verdade completa. Satanás era astuto, e o que ele disse para Eva? Ele viu que Eva estava passeando sozinha, tranquila, no lugar do encontro com Deus. Eva estava vulnerável. E aí o que ele vai fazer? Ele vai descobrir o quanto Eva havia entendido a direção de Deus. Porque não era sobre cumprir a direção, era o quanto Eva tinha entendido a direção. Meu Deus! Preste atenção. Satanás nunca vai te provocar a partir daquilo que você conhece como pecado. Ele vai te provocar a partir daquilo que você pensa que entendeu. E ele diz para Eva o seguinte: não foi isso que Deus disse? O quê? Não coma de nenhuma árvore do jardim. Eu fico pensando, Eva falando, essa serpente está me tirando aqui hoje.
Pensa que eu não sei o que Deus falou para Adão? Deus disse, não, pode comer de tudo. Só não come da árvore que está lá no meio. Por quê? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Só que Eva vai além, ela fala, Deus disse para Adão que não era para comer, para olhar e nem para tocar no fruto. Pergunta, foi isso que Deus disse para Adão? Não coma, não olhe e não toque. Mas Eva entendeu isso no seu âmago. Por quê? Na proibição de não comer, ela entendeu que ela não deveria nem sequer conhecer aquilo que poderia fazê-la cair. Só que no desconhecimento daquilo que tornava ela vulnerável, Satanás encontrou uma brecha. Porque ele percebeu, ela está fazendo algo que ela não entende o porquê está fazendo. Ela está obedecendo a algo que ela não sabe o porquê que está obedecendo. E se ela não sabe o porquê obedece, então a desobediência é instantânea. Meu Deus. Por quê? Porque Adão entendia, não pode comer. Mas ele passava perto daquela árvore todo dia. Ele comia todas as outras árvores do jardim e por ali ele passeava todo dia. Mas quanto a Eva, ela nem olhava. Ela nem sabia como era o fruto. Ela nem sabia qual era a cor dele, como que era o seu aspecto. Ela só sabia, quando eu estiver chegando perto do meio do jardim, eu vou para o outro lado. Eu dou a volta. E quando ela diz para ir para Satanás exatamente isso, fala assim, não, Deus disse que eu posso comer de tudo. Eu só não posso comer, nem tocar, nem olhar para aquele fruto. Yes. Cuidado para não acrescentar perspectivas pessoais à ordem de Deus. Uou! Cuidado para não adicionar características pessoais a algo que Deus não disse. Porque naquele momento, o que Satanás responde para ela? Sabe por que Deus falou isso aí para você? Porque Ele sabe que se você adquirir conhecimento, você vai ser igualzinho a Ele. Meu Deus. Ele sabe que se você alcançar entendimento, você vai se equiparar ao próprio Deus, se tornando semelhante a Ele. Se tornando como igual a Deus e como Ele é. Porque o que Eva diz é exatamente isso. Eu não posso tocar. A pergunta da serpente, a perspectiva que ela dá a respeito daquele cenário é dizer, Eva, deixa eu te contar um segredo. Você sabe por que Deus está proibindo vocês de ter acesso ao fruto? E ela disse, não sei. É porque Deus sabe que se você acessar o fruto, a sua visão amplia. Você vai ver, você vai entender aquilo que você não entendia até hoje. Porque Eva, quando Satanás diz isso para ela, o texto diz no versículo de número 6, então vendo a mulher, que a árvore era boa de comer. É o primeiro momento que ela para de frente para a árvore e fala, então deixa eu dar uma analisada nessa árvore. Nossa, os frutos dela são bonitos. Nossa, olha como... Nossa, a árvore é tão frondosa. Meu Deus. Ela viu que a árvore era boa de comer, Regis. Mais do que isso, ela era agradável aos olhos. Deixa eu te falar uma coisa. Suspeite de tudo que agrada a sua visão natural. Uau. Suspeite de tudo que agrada a sua visão limitada das coisas. Sabe por quê? Porque esse foi o fim de Sansão. Manoá disse para ele um dia, falou, Sansão, você é o homem mais forte da terra. Deus repousou o espírito dele sobre você. Sansão queria casar a todo custo, falou, mas pai, eu preciso de uma mulher. E aí o texto diz, e
Sansão, olhando para as filisteias, achou alguém agradável aos seus olhos. Sabe o que o Manoá diz para ele? Sansão, não tem alguém no nosso território, não tem alguém que tem aliança com Deus, para que você precise ir tão longe, olhar alguém que agrada os seus olhos. Cuidado com aquilo que agrada a sua visão natural, porque você não pode confiar nela. Cuidado com aquilo que agrada a sua visão limitada. Pastor, mas por que visão limitada? Porque você só consegue enxergar uma perspectiva, aquilo que te agrada. Quantas pessoas vão cair e vão pecar porque viram algo que era bom para si? Lembra de Acã? Deus tinha dado uma ordem a Josué: Josué, você vai entrar em Jericó. Eu vou derrubar os muros, mas preste atenção, não traga nada de Jericó para dentro do arraial do povo. Tudo que sobrar, que é precioso, coloca no altar. Por quê? Porque o altar pode purificar aquilo que era imundo, mas você não pode purificar aquilo que era imundo. Josué vive a maior vitória de todo o mundo bélico até então. As muralhas de Jericó tinham aproximadamente 18 metros de largura, passavam 2 carruagens e ainda tinham casas construídas no meio dela. Deus implodiu as muralhas de Jericó. Sabe a implosão? Não foi derrubando o muro, ele veio abaixo. Eles venceram um inimigo mais difícil. Preste atenção. Eles venceram um inimigo mais difícil. Mas tinha um homem no meio do arraial. Quantas pessoas? Um homem. Diga assim, um homem. Um homem. Vou repetir, diga assim, um homem. Um homem. Um homem pode te fazer perder uma guerra. Uma pessoa pode te fazer perder uma batalha. O nome dele era Acã. Quem era ele? Ele era um dos soldados mais importantes do exército de Josué. E o que ele faz? Ele vê uma capa babilônica. Ele vê alguns ciclos de prata. Ele fala: Josué nem vai dar falta. Josué nem vai perceber. Não, toma cuidado. Yes. Toma cuidado com aquilo que em oculto você faz de uma liderança, porque Deus vê. Deus vê. Josué ganha vitória, o povo celebra: meu Deus, vencemos Jericó. O inimigo invencível foi vencido. Agora Deus disse: a próxima cidade que vocês vão atacar é a cidade de Ai. Josué olhou e falou: Ai tem um exército de 2.000 homens. Eu não vou nem mandar muita gente para essa guerra, porque afinal de contas já está ganho, né? Não canta vitória antes do tempo. Porque o texto diz que eles vão até Ai pelejar. E o que acontece? Eles são escorraçados de Ai. Soldados morrem. Em Jericó ninguém morreu, mas para lutar contra Ai, soldados morreram. Quando Josué volta, ele rasga suas vestes diante do Senhor. Fala assim: Deus, mas o que aconteceu? Que o Senhor me entregou Jericó nas mãos, mas agora Ai. Deus falou: o problema de ocultar a desobediência. Olha, no meio do arraial existe um homem chamado Acã. Lança sorte sobre ele. Josué entra na tenda de Acã e o que tem lá? Algo que era para estar no altar. Uma capa babilônica e ciclos de prata. Sabe qual é o problema? A sentença de Acã é: apedreja ele e sua família, para que todos passem por aqui. Lembre-se, assim se faz ao homem a quem desonra a Deus. Qual era a culpa da família de Acã? Qual era a culpa da mulher de Acã? Qual era a culpa dos filhos de Acã? Mas eles vão pagar o preço, porque alguém escolheu tomar para si aquilo que era do altar. Yes. Porque era agradável aos olhos dele. É o que Acã disse: eu vi a capa
E meu coração estremeceu. Eva vai dizer: Deus, eu estou vendo essa árvore. Ela é boa para comer. E ela é agradável aos olhos. E desejável para dar entendimento. Escute. Quantas vezes você gostaria de entender o que está acontecendo na sua vida? Quantas vezes você gostaria de entender o porquê que as coisas que acontecem só acontecem com você? Quantas vezes você gostaria de olhar e falar assim: eu queria ser Deus nesse momento, só para poder olhar para isso e falar assim: agora eu entendi. Mas toma cuidado para que a busca pelo entendimento não tire de você o lugar da obediência. Tome cuidado para que a busca pela obediência não faça você cair em algo que seja impossível de retroceder. Ela viu que a árvore era agradável aos olhos, boa para dela se comer e desejável para dar entendimento. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas em oculto pertencem a Deus. Para de se chacoalhar porque você quer entender alguma coisa, porque isso pode te colocar em risco de queda. Isso pode te colocar em risco de queda. Satanás não pegou Eva pela infidelidade com Adão. Satanás não capturou o coração de Eva porque Eva desejava ser rica. O que Eva almejava? Conhecimento. Mas conhecimento fora do propósito é maldição. Uau. Conhecimento fora do propósito é decadência. Porque é um pecado. Pastor, mas eu peco quando eu busco um conhecimento que não compete a mim, peca. E não sou eu que estou te dizendo. É a Bíblia. Porque quando a gente se tripudia, quando a gente se debate, porque quer entender uma coisa que Deus não nos revelou, aí a gente começa a entender que quem abre a brecha para te apresentar o conhecimento é Satanás. Quem abre a brecha para entender o que está sendo dito é o diabo. Eu me lembro, por esses dias eu conversava ainda com um jovem, e a gente comentando algumas coisas sobre reino, sobre movimento. E aí, em um determinado momento, ele falou: pastor, mas você sabe o que está acontecendo com o pastor lá de Guarulhos? Eu falei: irmão, não quero saber. Não, mas eu falei: não, irmão, não quero saber, sabe por quê? Eu falei: preste atenção, eu nunca tive um problema com esse pastor. Eu conheço a igreja dele, eu sei onde é, eu conheço algumas pessoas, mas eu nunca tive um problema com ele. Só que preste atenção, se você talvez revelar algo que não é da minha competência, porque eu não vou fazer nada para mudar essa trajetória, sabe o que você se torna? Você se torna assim como o Provérbios diz: a sétima coisa, a única pela qual Deus abomina, não aquela que Deus odeia. Porque a Bíblia diz que Deus odeia mentirosos, Deus odeia aquele que fala demais, Deus odeia aqueles que se apressam para fazer o mal, Deus odeia aqueles que matam vidas inocentes, mas a Bíblia diz que Deus abomina o que semeia discórdia entre os irmãos. E não é sobre odiar, é sobre abominar. Yes. E aí a gente precisa entender, porque às vezes, na nossa sede de conhecimento, não, mas eu queria saber, nossa, mas o que aconteceu? Não interessa. Por quê? Porque foi por ali que Satanás pegou Eva. Disse: você não quer entender o que Deus tem feito na sua vida, você não quer saber o que é certo, o que é errado, você não quer saber o que é mal e o que é bom. E ali ele fisgou o coração dela. Porque ali ela, opa, rapaz, a árvore é bonita. Rapaz, o fruto parece ser gostoso. Eu tenho certeza que a hora que eu experimentar, eu vou adquirir um conhecimento que vai me colocar no mesmo patamar de Deus. O que acontece? O texto diz: ela tomou do seu fruto e comeu. Agora pergunta: quando Eva comeu, o que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Pastor, não aconteceu nada.
Por quê? Porque a ordem não tinha sido dada a Eva, foi dada a Adão. Porque o papel de Eva era ser uma auxiliadora. De quem era o papel de proteger o jardim? Homens, olhem aqui para mim. Que serpentes vão falar no seu jardim e você vai deixar acontecer por não proteger? Eu vou dizer de novo. Que serpentes vão falar no teu jardim, um lugar que é para você proteger, para você guardar. E você vai esperar pelo pior? Para se posicionar? Porque o grande problema aqui da história, pastor, mas vamos deixar o pecado para daqui a pouco. Onde estava Adão? Que deixou Eva só. Onde estava Adão? Que deveria estar protegendo o jardim. Que deveria estar guardando o jardim. Porque eu não sei você, mas se o Adão sou eu e eu estou vendo a minha esposa conversando com a serpente, aí não. Aí você me quebra. Mas perceba que o nosso papel de isenção coloca um substituto no lugar. Só que normalmente o substituto que Satanás envia consegue corromper a autoridade de Deus sobre aquilo que nós deveríamos proteger. Meu Deus. Pastor, mas isso é só por casal? Não. Pais, mães, o jardim dos teus filhos é responsabilidade sua. Que serpentes vão falar no seu lugar? Que serpentes vão falar na vida dos meus filhos no meu lugar? Porque se eu não protegê-los como jardim, o inimigo vai usar alguém para falar. E não é alguém que vai dizer, desvia. Não é alguém que vai dizer para eles, olha, vai usar drogas. Não, é alguém que vai falar assim, você entende esse negócio que seu pai fala? Você entende esse negócio que a sua mãe fala? Mas eu sou obediente. Aí Satanás vai perguntar assim, mas por que você obedece? Você sabe por que não pode fumar maconha? Você sabe? Não, porque a maconha é natural. Porque no mundo está cheio de serpentes falando nos jardins que muitos cristãos deixaram abandonados. Jardins que são lugares que Deus confiou a vocês, a mim. E se a gente não ocupar o nosso lugar, a serpente vai falar no lugar. Eva pega o fruto, ela come, e agora ela leva o fruto até Adão e diz, toma, come. E o que Adão fez? Adão comeu do fruto. Um fruto que foi recomendado pela serpente. Um fruto do qual Adão sabia que não deveria participar. Mas sabe o que acontece? É quando eu passo a relativizar o que Deus falou para agradar quem está perto de mim. Quando eu passo a relativizar uma direção, uma palavra, um propósito, para agradar quem está perto de mim. Afinal de contas, é minha amiga serpente. Afinal de contas, a gente conversa junto. Afinal de contas, quando eu estou sozinho no meu jardim, é só ela que me dá atenção. Tome cuidado. Porque o problema da queda é que ela nunca te deixa cair sozinho. Ela sempre vai arrastar alguém com você. E normalmente é alguém que você ama. Normalmente é alguém que você quer muito bem. É um filho, é um pai, é uma mãe, é um esposo, é uma esposa. E aí quando a gente se dá conta, já foi, já aconteceu. Eu já quebrei o princípio. Eu não guardei o meu filactério. Eu não pus debaixo do meu coração e nem coloquei sobre a minha testa. Porque deveria ser o que para mim? Deus disse. Se Adão tivesse repreendido Eva, o que teria acontecido? Eva, eu não te disse que não era para passar por perto, mas a serpente falou. Então quando Deus chegar no jardim, a gente vai conversar com ele. Porque o problema é que a serpente apareceu aqui no jardim. Mas o que Adão faz? Ele pega e come o fruto.
Agora olha, essa tarde eu perguntando algumas coisas para Deus, e eu fiquei me perguntando, Deus, mas o que faz a gente negligenciar a tua palavra? Não a pregação, mas o que a Bíblia diz. Quando é que a gente se julga superior à Bíblia para descredenciar o que ela diz, para criar uma versão individual do nosso Evangelho? Você já pensou, Rosa, um Evangelho segundo a Roseli? Um Evangelho segundo a Jennifer? Um Evangelho segundo a Clara? Um Evangelho segundo o Gabriel? Eu não vou falar igual o Mateus, que já tem. Pegaram o lugar dele na frente. Mas o Evangelho segundo o Afonso, segundo as minhas experiências e perspectivas, um Evangelho que não é bíblico. Talvez um Evangelho que esteja tão cheio de mim que não possa ter nada de Cristo. Meu Deus. O texto diz que quando Eva dá o fruto para Adão e Adão come, o que acontece? Os olhos se abriram. Uau, que resultado, não é isso? Jesus. Deu certo! Deu certo! Os nossos olhos se abriram, mas olha só, a gente ia ver como Deus vê, não é? Qual é a primeira coisa que a gente vê? A nudez do outro. Porque tudo que Satanás quer fazer é expor alguém Meu Deus do céu. que não sabia que estava nu. Meu Deus. Tudo que Satanás quer fazer é tornar alguém vulnerável diante dos seus olhos. Mas para quê? Para que alguém veja também o quão vulnerável você é. Porque quando eu vejo a sua nudez, você começa a ver a minha. E a gente só passa a reparar que estamos nus. My God. Meu Deus. E agora? E agora? Porque eu pensei que eu ia conhecer o bem e o mal, que eu ia ver como Deus vê. Deus sempre viu que eles estavam nus, mas não tomou por medida de justiça e de relacionamento a sua nudez. Ainda que eles estivessem nus, eles passeavam no jardim. Eles falavam com Deus. Porque a sua nudez era uma nudez de inocência. A sua nudez não era uma nudez de pecado. A sua nudez dava a eles vestes espirituais, para que eles, olhando um para o outro, se vissem como Deus os via. Mas quando eu dou ouvido à serpente, eu paro de ver como Deus vê e começo a ver como o diabo me enxerga. Eu enxergo a minha vergonha, mas também enxergo a vergonha do outro. Porque quando eu enxergo a vergonha do outro, o que eu vou fazer? Eu vou agir como Adão. Deus vai aparecer. E a pergunta vai ser: o que você fez? Não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando eu enxergo a vergonha do outro, eu falo: eu vou cair, mas você vai cair comigo. Meu Deus do céu. Pode ter certeza que eu não vou cair sozinho. A mulher, por sua vez, vai fazer o quê? O inimigo está furioso. Eu vou pôr a culpa no diabo. Porque é mais fácil culpar o diabo pelas minhas crises de desobediência. Uou! É mais fácil transferir a responsabilidade para aquilo que é meu mau caráter. Porque se eu digo que foi o diabo, eu digo que eu não percebi. E aí eu nego que dentro de mim havia também uma rebelião interna que queria tomar o lugar que Deus tem na minha vida. Meu Deus. Porque quando eu não me confronto para olhar e entender que eu não preciso saber aquilo que Deus sabe, eu preciso saber aquilo que Deus quer que eu saiba. Eu passo a tirar Deus do trono do meu coração e falo: eu sou o meu Deus agora, louvado seja eu, bendito seja o meu nome, que seja feita a minha vontade. Porque agora eu entendi que não era sobre o outro, era sobre mim, não é isso mesmo? Sabe qual é o problema dessa queda? Ela arrancou o homem de um lugar que até hoje ele ainda não conseguiu voltar plenamente. Sabe qual é o problema dessa queda? É que ela custou a morte de um inocente. Sabe qual é o problema dessa queda? É que ela vai me tirar de um lugar que eu nunca gostaria de ter saído.
Sabe qual é o problema dessa queda? É que ela vai me lembrar todos os dias, através das minhas dores, o quão distante agora eu estou de Deus. O problema da queda de Adão e Eva foi muito maior do que o problema da serpente. Satanás já tinha sido condenado quando caiu do céu. Mas sabe aquele cenário? Um abismo chama o outro. Havia um abismo dentro de Eva que ela não sabia como preencher. E ela acreditava que do jeito dela ela poderia preencher. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente vai negligenciar princípios, valores, para agradar alguém que apareceu dizendo: não é isso que Deus quer para você não. Deus tem mais. Pastor, mas eu não posso acreditar em quem diz que Deus tem mais. Pode, se você souber que é Deus que está falando. Porque a gente sabe quando é Deus, a gente sabe quando é a serpente. A gente só gosta de fingir que a serpente é Deus, porque ela agrada o nosso ego. Sabe qual é o nome da serpente? Depois disso, Neustan, a serpente que era adorada. Meu Deus. Porque naquele dia, sabe o que o Satanás conseguiu fazer? Curvar a humanidade que só adorava Deus diante dela. Só que o texto continua dizendo: quando eles comem, os seus olhos são abertos, agora eles veem a nudez. E qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Pega a folha de figueira, vamos costurar. Vamos tentar reparar superficialmente o que a gente fez na nossa alma. E agora deu o horário, são 5 e pouquinho da tarde, 17h57, na viração do dia. Eles ouvem passos no jardim. Onde eles estão? Diga assim: no jardim. No jardim. O ambiente ainda é o mesmo. Diga isso: o ambiente ainda é o mesmo. O ambiente ainda é o mesmo. Eles não eram os mesmos. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás não quer te tirar da igreja. Ele quer te corromper dentro da igreja. A gente acha que o inimigo está lutando para levar a gente para o mundo. Satanás está cheio de gente no mundo. Ele não quer mais ninguém lá. Ele quer fazer a gente ficar perdido dentro da igreja. Sabe por quê? Porque quando a gente se perde dentro desse ambiente, a gente esquece que nós somos influenciadores de vidas. O filho pródigo chega e ele vem todo arrebentado, todo desbagaçado. E o problema da parábola não era ele, porque ele se arrependeu. Quem era? O filho mais velho, que estando dentro da casa tinha mente de escravo. Que olhou e falou: por que eu não sou tratado como filho? E a resposta do pai foi: porque você quis sair desse lugar. Porque eu continuei na casa, você continuou na casa. A mesa ainda é sua, o gado é seu, eu também te dei herança. Então não fui eu que mudei. Quem foi que mudou? Foi você, que quando seu irmão foi, também me matou dentro do seu coração. E agora, porque eu recebo de volta um irmão, irmão de quem? Irmão seu. Você julga que eu não deveria tratá-lo como filho, mas como escravo. Porque é assim que você se sente, mas o fato de você se sentir não quer dizer que é assim que eu te trate. Eu ainda continuo sempre. Quando a gente olha para isso, o que aconteceu com eles? Eles estavam dentro do jardim. Só que agora eles conheceram uma coisa que eles não sabiam que existia: medo. Por que nós passamos a temer quando a presença de Deus chega? Por que nós passamos a temer quando Ele de fato se manifesta? É porque agora nós estamos escondidos atrás dos nossos pecados, são as folhas de figueira, que só tampam a nossa superficialidade, mas que não atingem o cerne da nossa alma. Porque quando eu olho, eu vejo agora a folha de figueira, e isso me envergonha. E eu me sinto envergonhado por conta daquilo que eu fiz. Mas eu não consigo desfazer. Eu não consigo voltar no tempo. Quando a gente olha para esse cenário,
Sabe um lugar interessante onde eles vão se esconder? Atrás das árvores, no meio do jardim. Atrás das árvores, mas aonde? No meio do jardim. E aí Adão diz: eu ouvi a tua voz e temi. Eu ouvi a tua voz e temi. Quando foi que a voz de Deus passou a criar medo em você? Pastor, mas isso não acontece. Eu já vi acontecer. Eu já vi quando um profeta se levanta e até quem é careca que nem eu se arrepia os cabelos. Porque qual é o medo? Que os nossos pecados sejam revelados. Que a nossa vergonha seja exposta. Adão pôs a culpa na mulher. A mulher culpou a serpente. E sabe o que aconteceu com a serpente? Ela riu de tudo isso. Porque o propósito dela foi alcançado. O propósito dela foi alcançado. Sabe o que Apocalipse 12 vai dizer? Que o dragão que vai aparecer era a antiga serpente que cresceu se alimentando do pó da terra. Mano. Agora pergunta, quem é o pó? Meu Deus. Senão a própria humanidade, que passou a pecar por conta dela. Porque agora que eu te fiz cair, toda vez que você se lembrar disso, o seu pecado alimenta o inimigo. E à medida que ele é alimentado de serpente, ele se torna um dragão. Meu Deus. E agora ele é poderoso demais para ser detido apenas por você. Uau. Meu Deus. Quando a gente olha para esse cenário, sabe o que a gente vai lembrar? Que isso? Até quando você vai continuar alimentando a serpente por conta dos seus pecados? Até quando você vai satisfazer o desejo dela? Porque ela é rebelde desde a sua criação e se rebelou contra Deus, mas você não é. Glória. Mas você se convenceu porque queria ter um entendimento que você não tinha maturidade para ter. Porque achava que se estivesse da posição de Deus, você conseguiria lidar melhor com esse cenário. Mas o problema é que isso te coloca dentro de uma condição que te faz estar cada vez mais distante dele. E agora é que a gente volta para o jardim, mas volta com medo. A gente volta para o ambiente do encontro, mas volta temeroso. E vai se escondendo atrás de uma árvore, atrás de outra, o tempo todo, tentando ver se ele vai enxergar a gente. Mas o que a gente esquece é que antes de nos enxergar, ele vai falar aos nossos ouvidos. E é impossível, ainda que estejamos distantes, rejeitar a sua voz. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está dando um sussurro hoje te perguntando: onde você está? Onde você está? Porque quando você entender onde você está, você vai entender que talvez nesse jardim você esteja com medo da voz dele. E aí ele vai te fazer lembrar: eu não te disse que você teria de tudo? O pecado não foi comer o que eu não deveria comer, era não ter desfrutado daquilo que eu deveria ter desfrutado. Tem tanta coisa boa para você, mas você foca naquilo que você não deve fazer. Parece um imã para a nossa alma, porque Deus diz: tudo é dele, exceto, mas a gente quer ir para o exceto. Deus disse: você tem A, B, C, D, E, F, Z. Tá, mas ele fala: exceto o Z. Mas aí você abraça o Z com todas as suas palavras. É meu. É meu Z. E agora? O que eu vou fazer? Fica de pé.